Olá família, graça e paz, tudo bem? Avançando ainda então o nosso plano de leitura em Êxodo, estamos e chegamos aqui em Êxodo 22, 23 e 24. Falei para você ontem sobre a lei, foi dada no Sinai. Aqui na verdade o 22, 23 continua falando sobre a lei. No final do 23 e no 24 é onde agora Deus vai fazer uma confirmação da aliança. Aliança que Deus já tinha estabelecido, mas agora ele confirma essa aliança. E eu quero falar sobre 3 aspectos dessa confirmação da aliança que estão lá em Êxodo capítulo 24. Nós vamos perceber 3 aspectos fundamentais e eles apontam para a nova aliança, irmãos. A nova aliança é a maneira que nós relacionamos com Deus. Ok? Então, só que ela é demonstrada lá atrás. Eu tenho falado para você, Cristo, nós vemos Cristo em todos os aspectos. Nós vemos a graça em todos os aspectos. Então, são figuras, são símbolos, são sombras. Paulo diz que a antiga aliança é uma sombra da nova. E aqui eu quero mostrar para você, na confirmação da aliança, em Êxodo 24, que é uma sombra da nova aliança. Eu quero começar com o primeiro aspecto dela, que é quando Moisés ele conduz o povo a sacrificar ao Senhor. Olha só o que diz lá em Êxodo 24, vamos ler do versículo 3 ao 8. Diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, toda a lei. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Esse é o primeiro aspecto da confirmação da aliança. E esse aspecto aqui, ele aponta para quê? Ele aponta para a crucificação, irmãos. Por quê? Porque teve um sacrifício. Então Moisés oferece sacrifício a Deus. E é isso que acontece em Cristo Jesus. Deus oferece um sacrifício para si mesmo. O próprio Deus se faz homem e oferece um sacrifício. Então, olha só, na aliança, na nova aliança, tem um sacrifício. Quem é esse sacrifício? É Jesus, é Ele. E o poderoso disso é que o sangue aqui, diz que Moisés pega a metade do sangue, coloca em bacias. E a outra metade, ele asperge sobre o altar. E depois o sangue da bacia, ele asperge sobre o povo. Então, o que acontece na crucificação de Jesus? O sangue sobre o altar aponta no quê? Aponta ao sangue que é para Deus, ok? Aquele mesmo sangue que foi passado lá nos umbrais da porta, lembra? Era para Deus ver, era para sinalizar para Deus. Deus disse, quando eu passar por cima e eu ver que a porta está marcada com sangue, não vai acontecer nada. E esse sangue do sacrifício de Jesus, ele não é para nós inicialmente. Primeiro, ele é para Deus. O sangue é para aplacar a ira de Deus. Por isso que esse sangue da confirmação da aliança, ele tem que ser aspergido diante do altar, aspergido diante da presença, aspergido para Deus. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi suficiente para aplacar a ira de Deus. O sacrifício foi aceito, o sangue era puro, perfeito. Deus aceitou. Aleluia, irmãos. E depois, a outra metade do sangue, Moisés então lança sobre o povo. O que é isso, irmãos? Agora é a nossa parte. Esse sangue cobre a multidão de pecados. Então, por um lado, ele aplaca a ira de Deus e pelo outro, ele aplaca o quê? A nossa consciência de pecador, porque nós fomos lavados e redimidos pelo sangue também, irmãos. Aleluia. Essa é a nova aliança.
E esse é só o primeiro aspecto da confirmação. O segundo, vamos avançar, que está lá agora no versículo 9. Vamos ler aqui. Versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus e comeram e beberam. Olha que poderoso. Depois do sacrifício, havia o quê? Comunhão. Depois do sacrifício, eles comeram e beberam. E isso não te lembra algo do Novo Testamento? Isso não te lembra a ceia de Jesus? Não te lembra a mesma maneira que Moisés agora ele faz uma ceia juntamente com Arão, juntamente com os discípulos, juntamente com o Pai? É o que Jesus faz, é a ceia de Cristo, é a Santa Ceia. Aqui está apontando a nova aliança, é o comer do pão e o beber do cálice. Entende? Olha só, então aqui está esse símbolo máximo da nova aliança. Havia comunhão. Por causa do sacrifício que acontece, a comunhão é estabelecida. Por que Deus aqui então não estende a mão contra os escolhidos? Por quê? Porque o sacrifício, o sangue aplacou a ira dele, agora pode ter comunhão. Então é isso que acontece comigo e com você. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos nos achegar a Deus. Nós temos comunhão com Deus, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, o quê? Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Só pode ter comunhão se tiver paz. Como é que você vai ter comunhão quando não tem paz? Porque teve um sacrifício que nos fez agora, nos inseriu nessa comunhão, irmãos. Aleluia! Outro aspecto último, né? Que está aqui então no versículo 12 ao versículo 18. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra e a lei dos mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse aos anciãos: Esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmãos, esse terceiro aspecto ele aponta para, não existe outra coisa que ele não aponta, que é para a ressurreição. Da mesma maneira que Cristo ele foi para a presença de Deus, essa maneira Moisés foi para a presença de Deus. Isso é a ressurreição. Então Cristo ele é sacrificado, ele restabelece a comunhão, mas agora ele volta para o Pai. Ele é o ressurreto. Ele fica um período aqui, mas chega um momento que ele diz para os discípulos: fiquem aqui que eu vou para o Pai. É isso que Moisés está dizendo: gente, fica aqui que eu vou subir. Fica aqui que eu vou subir, eu tenho que voltar para Ele, eu vou voltar para o Pai. É isso que acontece com Jesus. Então isso faz parte da nova aliança, irmãos. Isso tudo faz parte. Então olha aqui, a nova aliança está aqui. Ele está na sombra aqui, o sacrifício, a comunhão e a ressurreição. A morte, né? A morte, o acesso à comunhão e a ressurreição. Essa é a nova aliança. Nós hoje somos perdoados, somos justificados, somos filhos de Deus, fomos escolhidos por Ele, temos acesso agora. E Cristo está à destra do Pai, intercedendo por nós. Essa é a nova aliança e aquilo já estava sendo demonstrada lá no Antigo Testamento. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.